Olá, bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos finalizar o livro de Números. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos estudar a última parte do livro de Números. Glória a Deus, feliz domingo, paz do Senhor, meu povo. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos estudar do livro de Números do 33 ao 36. Vamos lá. Números 33. As normas para ocupação e distribuição de Canaã. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão para entrar em Canaã, expulsem da frente de vocês os habitantes da terra, destruam todas as imagens esculpidas e os ídolos fundidos, e também derrubem todos os altares idólatras deles. Feliz domingo, querida. Apoderem-se da terra e instalem-se nela, pois eu lhes dei uma terra para que tomem posse. Distribuam a terra por sorteio de acordo com os teus dias. Aos clãs maiores vocês darão uma herança maior, aos menores uma herança menor. Se contudo vocês expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas em seus olhos e espinhos nas suas costas. Eles lhe causarão problemas em terra em que vocês irão morar. Então farei a vocês o mesmo que planejo com eles. Capítulo 34. As fronteiras de Canaã. Moisés ordenou aos israelitas: distribuam a terra por sorteio como herança. O Senhor ordenou que seja dada as 9 tribos e meia, porque a família da tribo de Ruben e da tribo de Gade e a metade da tribo de Manassés já receberam a herança deles. Capítulo 35. As cidades dos levitas. O Senhor disse a Moisés: ordene os israelitas que da herança que possuem deem cidades para os levitas morarem e lhe deem pastagens ao redor das cidades. Assim eles terão cidades para habitar e pastagens para o gado, as cidades do refúgio. Também disse a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem em Canaã, escolham algumas das cidades para serem as cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém sem intenção. Elas serão locais de refúgio contra o vingador da vítima, a fim de que, se alguém é acusado de assassinato, não morra antes de apresentar-se para o julgamento perante a comunidade. Não profanem a terra onde vocês estão. O derramamento de sangue profana a terra. Só pode fazer a propiciação em favor da terra em que se derramou sangue, mediante o sangue do assassinato que o derramou. Não contaminem a terra onde vocês vivem, onde eu habito, pois eu, o Senhor, habito entre os israelitas. Capítulo 36. A herança das mulheres, o caso das filhas de Zelofaiade. Lembra desse caso? Ele retoma o caso aqui. Escuta. Os chefes de família do clã de Gileade, filho de Marqui, neto de Manassés, que pertenciam ao clã dos descendentes de José, foram falar com Moisés, com os líderes e os chefes de família dos israelitas, e disseram: quando o Senhor ordenou ao meu senhor que por sorteio desse a terra como herança aos israelitas, ordenou que desse a herança aos nossos irmãos, de nosso irmão Zelofaiade e suas filhas. Agora suponho que elas se casem com um homem de outras tribos israelitas. Nesse caso, a herança será tirada da herança dos nossos antepassados e acrescentada à herança da tribo na qual se unirem pelo casamento?
Quando chegar o ano do jubileu, os israelitas, a herança deles será acrescentada à tribo na qual se uniram pelo casamento. A propriedade dela será tirada da herança da tribo dos nossos antepassados. Então, instruído pelo Senhor, Moisés deu esta ordem aos israelitas. A tribo dos descendentes de José tem razão. É isso que o Senhor ordena às filhas de Zelofaiade. Elas poderão casar-se com quem lhe agradar, contanto que se casem dentro do clã da tribo do seu pai. Nenhuma herança de Israel poderá passar de uma tribo para outra, pois todos os israelitas manterão as terras das tribos que herdaram dos seus antepassados. Toda filha que herdar a terra em qualquer tribo israelita se casará com alguém do clã da tribo do seu pai, para que cada israelita possua a herança dos seus antepassados. Nenhuma herança pode passar de uma tribo para outra, pois cada tribo israelita deve manter as terras que herdou. E assim a gente termina a leitura do livro de Números em 8 dias, 36 capítulos. Desses capítulos, eu quero falar 2 pontos com vocês muito importantes. No começo, quando a gente foi começar a ler, a gente fala sobre a posse. Quando o Senhor nos dá a terra prometida, e a gente toma posse dela. E ele fala, quem está habitando na terra é para expulsar, para matar, para expulsar, para tirar de lá. Se vocês tiverem dozinha, se vocês tiverem algum problema em expulsar aqueles habitantes de lá, eu vou fazer com vocês o que eu for fazer com eles. Eu vou fazer com vocês o que eu vou fazer com eles. O erro vai recair sobre vocês. A raiva, a ira, sabe? As situações, as circunstâncias, elas vão recair todas sobre vocês. Então, eu vou dar uma dica. Para com isso. Se eu falei, vai lá, toma posse e herda, não é para dividir herança com ninguém que não for da tribo de Israel. Sabe o que Deus está falando aqui nessa manhã pra gente? Sabe o que Ele está nos orientando? Cuidado com quem a gente faz alianças. E Ele fala exatamente na segunda parte, que é exatamente sobre as filhas de Zelofaiade. E vocês lembram que Zelofaiade, ele morreu pelos próprios pecados dele, ele deixou 5 filhas, e essas filhas não tinham terras, elas iam mendigar. Então, elas tomaram como um ato de bravura, foram a Moisés e levaram a causa a Moisés. Lembrando vocês que mulher nem era contada na época. E aí, elas levaram essa demanda e falaram, e a gente vai fazer o quê? Vai passar fome, vai ficar mendigando no meio da rua? A gente precisa de uma terra, dê uma terra pra gente junto aos parentes do nosso pai. Então Moisés defere, né, a causa delas. E elas falaram assim, quando tiver a terra, vocês podem herdar. E aí as pessoas, os chefes, né, do clã da tribo de Manassés, chegou lá, porque eles eram da tribo de Manassés, trouxe outra demanda depois, e assim que a gente termina o livro de Números, e fala para Moisés, e se elas se casarem com homens de outras tribos? Sei lá, elas são de Manassés, de repente elas querem se casar com alguém da tribo de Dan, da tribo de Ruben. A gente vai ficar dividindo herança, porque, gente, a terra, ela era passada, né? Como é hoje também. A terra, um herdava a terra do outro, assim como hoje também. E se Deus dividiu o tamanho das terras pelos clãs, pelas tribos, e vai ficar misturando tribo, daqui a pouquinho você não vai ter referência. Não vai saber de quem é, porque não é como hoje, que é a pessoa que é proprietária de uma terra. Não era assim, era a tribo, entende? Então existe um decreto dizendo, ninguém casa com a tribo de ninguém. Se a mulher que não tem pai, que não tem, né, marido, enfim, quiser se casar, se ela quiser se casar com alguém da mesma tribo, tudo bem. Se ela não quiser casar, ela abre mão da herança dela. Muitas mulheres hoje
estão abrindo mão da herança delas entregue por Deus, por se casar com homens de outras tribos. O jugo desigual tem arrancado mulheres da herança delas. Vocês entenderam? Muitas vezes a gente perde a herança que foi dada por Deus para nós, porque a gente se casa com um homem em um jugo desigual. Muitas mulheres, uma infinidade de mulheres, abre mão daquilo que o Senhor tem para aquilo que o coração dela palpita e ela perde a herança. Você realmente acha que Deus não vai te dar um homem da mesma tribo? Ele vai. O problema é que para algumas mulheres o tratamento é maior, assim como para mim. O problema é que para algumas mulheres a gente precisa de ter um pouquinho mais paciência, uma paciência esticada. E aí, qual a primeira coisa que a Santa Anja faz? Ela se casa com um homem de outra tribo. Poliana, hoje em dia, o que é se casar com um homem de outra tribo? É se casar com um homem em jugo desigual. Tem mulher que ela acha que ela vai fazer um casamento evangelístico. Não funciona. Eu não vi funcionar. Casamento evangelístico dá certo em 1% dos casos, sabe? Então, às vezes, a gente quer pegar... Olha só como a história é estranha. Olha como é estranho. Nós, mulheres, queremos pegar esse casamento evangelístico da fulana que deu certo. E a gente quer trazer para o nosso cotidiano. Então, a gente se casa com um homem para trazer um namoro evangelístico, um casamento evangelístico, né? Um casamento que você vai ali pregando, e a pessoa aceita Jesus e ali vive a plenitude do evangelho. Então tem muitas mulheres, uma infinidade de mulheres que se casam assim. Aí o casamento dá tudo errado e elas desistem. Uai! Não era evangelístico? Você já não sabia? Não é estranho? Não é contraditória? Aí dá um problema sério, porque provavelmente vai dar um problema seríssimo isso, porque você se casar com alguém de outra tribo, de outro clã, você se casar com alguém em julgo desigual, faz com que você se afaste do propósito no qual Deus te chamou. Quando aquele povo estava indo herdar a terra, Deus falou, tira tudo de lá, eu não quero mistura. Deus ainda te diz, eu não quero mistura. Deus ainda fala para nós, eu não quero mistura. Porque se uma água suja entrar em contato com uma água limpa, a probabilidade da água suja sujar a água limpa é maior do que a água limpa limpar a água suja. Se você coloca no copo água suja e água limpa, a água suja a água limpa. E Deus sabe disso. Por isso ele falou, destruam os ídolos. Sabe os ídolos feitos por homens? Estátuas. Destrua. Todas as vezes que Deus quer entrar num povo, entrar numa parentela, ele sempre fala, destruam os ídolos. Aqui haviam ídolos feitos, altares prontos e consagrados. E Deus fala, desconsagra tudo, quebra tudo. É para quebrar. Não é para pegar esses ídolos e falar, que bonitinho, vou deixar aqui, porque daqui a pouco vocês estão adorando esses ídolos. Quebra o ídolo, joga fora. E outra, mata. Não quero vocês misturados com idólatras. Deus não te quer misturado com idólatras. Juliana, e se eu casei com namoro evangelístico, noivado evangelístico, casamento evangelístico, deu tudo errado. E agora, tô separada. Tô divorciada. Agora, sabe o que resta para nós? Clamar. Tempo da graça. Se você não tinha esse entendimento lá atrás, se você fez exatamente o que eu falei, muitas mulheres fazem exatamente o que eu falei. Sabe o que a gente vai ter que fazer? Sabe o que você vai ter que fazer? Clamar a graça do Pai. Porque a gente precisa cair em arrependimento.
Saber que não era para ter tido um namoro evangelístico, casamento evangelístico, mas teve. Se teve, você precisa contar com a misericórdia do seu Deus. Porque o seu Deus é capaz de fazer nova todas as coisas, mas vai exigir de você tempo e paciência. O que é o casamento evangelístico? Quando você vai evangelizar alguém? Você não vai falar do amor de Jesus? Agora faz isso dentro de casa, com um homem que não quer o evangelho. Isso é um casamento evangelístico. Vai pregar o evangelho com uma pessoa que nunca quis o evangelho. Você só pode ir até um certo ponto, porque o resto é Deus quem faz, não é? Você pode ser a mulher mais santa da face da terra. Se você se casa com um homem iníquo, com um homem cheio de iniquidade, com um homem cheio de valores mundanos, o casamento sempre tem problema. Eu tenho uma amiga minha que ela é contra o que eu penso, porque ela se casou com um rapaz que era de outra religião, mas quando eu falo pra ela, quando você se casou com ele, ele já tinha convertido, tá? Você esperou, ela esperou 2 anos ele se converter. Aí ela fala, você tem que dar oportunidade. Eu falei, dar oportunidade é uma coisa, casar é outra. Casar é outra. Eu duvido que se ele não tivesse convertido, você tinha casado com ele. Eu duvido. São pouquíssimos e raríssimos casos que dá certo e que funciona. É muito mais fácil aquele que tá sujo te levar pra sujeira do que você que tá limpa, limpar ele. Poliana, mas o amor transborda. Por isso que eu tô falando. Tem como? Tem, mas vai exigir de você uma fé sobrenatural. Aí eu te pergunto, você consegue? Você tem essa fé? Você tem essa força? Você tem essa garra? Você tem. Porque se lá atrás você teve para dizer eu quero, agora que o caldo entornou, você também tem que ter essa força para dizer eu vou até o fim. O problema é que a gente vai acumulando feridas e dores. E, na verdade, tudo isso é decorrência. Quando as filhas de Manassés se casam com um homem de outras tribos. A gente não pode fazer isso. A gente não pode. Nós precisamos entender o que o Senhor diz para nós. Derruba os ídolos. Não é para se envolver com pessoas idólatras. Não é para casar com pessoas de outras tribos. Não é. Tenha paciência. Poliana, casei. Como falei, casou, conte com a graça de Deus. A misericórdia do Senhor vai te alcançar, mas você precisa ter fé. Você precisa falar, Senhor, eu fiz, eu me arrependo, mas já tá aqui, eu não vou trocar. Não tem como trocar. Sabe o que eu preciso agora? De fé. Aumenta a minha fé. E ali você conta com a graça e com a misericórdia de Deus. Se você é uma mulher que trouxe um namoro evangelístico, um casamento evangelístico, você precisa colocar o seu coração diante de Deus. E crer que Ele é galardoador daqueles que nele esperam. Ele é galardoador daqueles que confiam nele. E você precisa confiar na graça e na misericórdia de Deus. Feche seus olhos e vamos orar, Pai. Em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, te agradecemos, engrandecemos o teu nome. Como é bom te adorar, como é bom te desejar, Senhor. Estamos aqui diante de ti para te agradecer pela tua doce presença. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Tem que crer. Tem que crer. Tem que crer. Se a filha de Manassés se casa com alguém de outra tribo, tem que crer. Se você foi capaz de crer lá atrás, de acreditar e de apostar lá atrás, você tem que crer agora. Porque agora é a hora de crer. Não era lá atrás, não, é agora. Se você viu que poderia dar bom, continua crendo. E é isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, nós estamos aqui para continuar o nosso devocional. Um beijo, meu povo!